Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Para ouvir, basta clicar no botão Interpretation, na parte inferior de sua tela. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a risco e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Alupar. A nossa agenda de hoje está distribuída em 5 tópicos. O primeiro tópico que nós vamos abordar são os destaques do primeiro trimestre desse ano. Em seguida, a gente vai falar dos status dos projetos em implantação. Depois, a gente vai passar para o resultado do trimestre e pela destinação dos resultados. E, por fim, a gente vai abordar um pouquinho do desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, iniciando como primeiro destaque, a gente teve a incorporação da transmissora TAP pela transmissora TECP. Foi assinado agora no dia 29 de abril o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão da TECP, que formalizou a transferência de titularidade da TAP, que deixa de existir para a TECP. Com essa reorganização societária, a gente consegue otimizar a estrutura de capital desses dois ativos e trazer um pouco mais de eficiência na gestão, tanto na fase de implantação quanto na fase de operação desses projetos. Passando para o próximo slide, a gente tem um segundo destaque desse trimestre, que foi a aprovação de um novo RBNI na transmissora ETVG. Essa transmissora está localizada no Mato Grosso, é uma área que tem tido bastante aumento de carga. Então, esse reforço ele consiste na implantação de um novo transformador na subestação Várzea Grande, com capex previsto de 72,2 milhões e uma receita de 9,9 milhões. Essa receita é com base nesse ciclo agora de 2024-2025. A relação RAP-capex ela ficou em 13,7% e a entrada em operação está prevista para o quarto trimestre de 2027. O terceiro destaque foi a aprovação dos dividendos de 2024 na Assembleia da Companhia, que foi realizada agora no dia 16 de abril. Conforme já havia sido recomendado na reunião de conselho do dia 26 de fevereiro, foi aprovado a distribuição dos dividendos no montante de 76,1 milhões, o que equivale a 24 centavos por unit. A data recorde foi 16 de abril desse ano, e os dividendos eles vão ser pagos até o dia 16 de junho de 2025. Com essa distribuição, os dividendos de 2024 totalizaram 275,7 milhões, equivalente a 0,87 centavos por unit, e representando um payout de 51,5% sobre o lucro líquido regulatório. Passando agora para o último destaque, e também em relação à destinação dos resultados, a gente teve também na mesma Assembleia a aprovação do aumento de capital no valor de 349,5 milhões. Esse aumento ele é mediante a capitalização do saldo de reservas de investimento. Com isso, foram emitidas 38 milhões de novas ações, que foram bonificadas aos acionistas, na proporção de 4 novas ações para cada 100 ações existentes. O valor atribuído a essas ações foi de R$ 9,19, equivalente a R$ 27,57 por unit. Passando agora para o próximo tópico da nossa apresentação, a gente traz os status dos projetos em implantação. Nós temos 4 projetos que apresentaram um avanço mais significativo.
O primeiro deles é a TCE, que é um projeto que a gente está implantando na Colômbia. Então, no início de janeiro, nós tivemos a emissão da licença de instalação da última torre, que estava pendente. Com isso, nós não temos mais nenhuma restrição à execução do projeto. A gente conseguiu avançar bem em relação ao último trimestre e atualmente o projeto está com 99% de avanço físico. Outro projeto que teve uma evolução significativa foi o trecho norte da transmissora ELTE. Ele atingiu 98% de avanço físico nesse trimestre. Um outro projeto foi a TNE. A TNE teve uma evolução bem expressiva nesse TRI. A gente evoluiu mais de 14% em relação ao quarto trimestre do ano passado. A obra atingiu 84% de avanço físico. E por último, a gente tem a TECP. Esse projeto está com 10% de avanço físico. Esse projeto ele tem uma característica própria. A implantação ela é faseada em 5 etapas e a gente vai tendo o reconhecimento da receita conforme a conclusão de cada uma dessas etapas. Atualmente, a gente está executando a fase 1, que tem um recebimento de 8,9 milhões de receita, o que equivale a 11,8% da receita total. Depois a gente tem um outro bloco de projetos em implantação, que contemplam 5 projetos, 3 no Chile, 1 no Peru e 1 na Colômbia. Esses projetos eles estão em fase mais inicial, né? Basicamente, os avanços que a gente tem foram nas frentes de fundiário, licenciamento ambiental e contratação de equipamentos de subestação. E com relação aos demais projetos, a gente ainda não teve avanço expressivo. Eles estão em etapa de elaboração de projetos e contratações. Então, conforme a gente for tendo avanço, né, conforme esses projetos forem evoluindo, nós vamos trazendo mais detalhes nos próximos trimestres. Seguindo aqui na nossa agenda, passando agora para os números da companhia, a gente começa com os números em IFRS. A receita líquida ela totalizou nesse trimestre 1.223 bilhões, um crescimento de 22,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O segmento de transmissão ele apresentou um aumento de 205,3 milhões no faturamento, principalmente pelo crescimento na receita de correção monetária. Nós tivemos aqui um aumento significativo dos indicadores de inflação. Então, o IGPM nesse trimestre ficou em 2,29% contra 0,29% registrado no primeiro TRI de 24. E o IPCA também teve um aumento, não tão expressivo, mas teve um aumento. Ele registrou 2% nesse trimestre contra 1,82% registrados no primeiro TRI de 24. Já o segmento de geração, ele apresentou um crescimento de 41,9 milhões no faturamento, que eu vou destacar 3 principais fatores. O primeiro, a gente teve um aumento de quase 15 milhões na UHF Ferreira Gomes, em razão da venda de um crédito de carbono que a gente fez no início do ano. A gente teve um aumento de 10 milhões na PCH Morro Azul, que é nossa PCH na Colômbia, em razão da melhor hidrologia nesse trimestre. E por último, a gente teve um aumento de 5,3 milhões na OHL La Virgem. O preço no mercado spot lá foi bem mais alto nesse trimestre. A gente teve um preço médio de R$ 256 por megawatt-hora. E quando a gente compara com os números do primeiro TRI de 24, esse preço ficou por volta de R$ 195. Olhando o EBITDA, ele totalizou nesse trimestre 932,5 milhões, teve um crescimento de 14,9% em relação ao primeiro trimestre de 24. E os principais impactos nessa conta. O primeiro foi esse aumento na receita, que eu acabei de mencionar. Depois, nós tivemos um crescimento de 89,2 milhões no custo de infraestrutura. Aqui é em razão dos investimentos realizados, né, nos projetos de transmissão que estão em implantação aqui no Brasil. Nós tivemos um aumento de 19,7 milhões na compra de energia. Aqui também são 3 principais pontos. O primeiro foi o descolamento, né, que a gente teve no preço entre submercados Sudeste e Nordeste. Esse descolamento ele chegou a R$ 268 em março. O segundo impacto que a gente teve foi do curtailment. A gente teve, na média dos nossos ativos eólicos, 16% de impacto, e para o nosso ativo solar, o curtailment ficou em 24% nesse TRI. E por último, o aumento do PLD. O PLD ficou na média desse trimestre em R$ 143,
e a gente teve quase piso no primeiro trimestre do ano passado, esse preço estava em R$ 62. Por último, a gente teve um aumento de 33,4 milhões na equivalência. O único ativo nosso, né, que entra por equivalência é TNE. Como esse ativo está em construção, a gente está investindo, ele tem um crescimento na receita de infraestrutura, consequentemente, ele tem uma melhora no resultado, tá? Então, a gente traz esse aumento via equivalência patrimonial. Passando agora para o lucro totalizou 298,8 milhões, é um aumento de 17,2% em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado. Os principais impactos aqui, o primeiro aumento de 120,7 milhões no EBITDA, que eu acabei de explicar. O segundo impacto foi um aumento de 21 milhões no resultado financeiro, principalmente pelo cenário de juros mais elevado nesse trimestre, principalmente do IPCA, que representa 55% do nosso endividamento consolidado. O IPCA no acumulado dos primeiros 3 meses desse ano ficou em 2,04%, contra 1,42% no mesmo período do ano passado. Outro impacto que eu acredito que vale a pena destacar é esse aumento de 19 milhões na linha dos impostos. Basicamente aqui é em relação à melhora no resultado consolidado de uma forma geral. A alíquota efetiva ela ficou em 21%, em linha com os 22% que a gente teve no mesmo período do ano passado. E por fim, houve um aumento de cerca de 39 milhões na participação de minoritários, principalmente pela melhora dos resultados do segmento de transmissão, em função da variação dos índices de inflação, né, conforme eu detalhei anteriormente. Seguindo agora para o próximo slide, a gente apresenta as variações dos números regulatórios. A receita líquida ela totalizou nesse trimestre 857,5 milhões, 8,3% superior aos números reportados no mesmo período do ano passado. O segmento de transmissão ele contribuiu com um crescimento de 29 milhões no faturamento. Aqui nós tivemos dois principais destaques. O primeiro foi a entrada em operação comercial em maio de 2024 do trecho sul da transmissora ELTE. E o segundo foi o reajuste das RAPs, né, conforme a resolução de julho de 2024, que estabeleceu o ciclo 2024-25. O segmento de geração apresentou um aumento de 41,9 milhões no faturamento. Esse é o mesmo número que foi detalhado anteriormente no resultado em IFRS. Olhando o EBITDA, ele totalizou 685,6 milhões nesse TRI, 2,5% superior aos números reportados no primeiro trimestre de 24. E os principais impactos nessa conta. O primeiro foi um aumento na receita, que eu acabei de explicar. Depois nós tivemos um aumento de 19,7 milhões na compra de energia, mesmo número explicado no EBITDA societário. E por último nós tivemos um aumento de 8,3 milhões em outras despesas. Aqui nós tivemos baixa contábil de alguns projetos de geração renovável que foram descontinuados. Analisando o lucro, ele totalizou 140,1 milhões nesse TRI. Os principais impactos nessa conta, né? O primeiro foi esse aumento no EBITDA de 16,4 milhões. Depois, nós tivemos um aumento de 20,9 milhões no resultado financeiro, em razão do crescimento das despesas financeiras, principalmente pelo cenário de juros mais elevado nesse trimestre. E, por fim, houve um aumento de cerca de 8,4 milhões na participação de minoritários, que foi pela melhora no resultado do segmento de transmissão. Passando agora para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento da holding. A controladora ela contabilizou uma dívida bruta nesse trimestre de 877,6 milhões. Essa dívida é referente à oitava emissão de debêntures, com um custo de IPCA mais 6,5% e swap para 96,35% do CDI. Nós fechamos com uma posição de caixa de 1.203 milhões, resultando em uma dívida líquida negativa de 325 milhões. Passando para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento consolidado. A dívida bruta ela totalizou nesse trimestre 12.588 milhões, com uma posição de caixa de 3.678 milhões, resultando em uma dívida líquida de 8.909 milhões.
Com relação à estrutura de dívida consolidada, nós não tivemos nenhuma variação significativa. A maior parte do nosso endividamento, 55%, ficou indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 26% e pela dívida em cesta de moeda, que representou 14%. Seguindo para o próximo slide, nós apresentamos a destinação dos resultados. Então, o Conselho de Administração ele aprovou a distribuição de dividendos no valor de 69,2 milhões, o que corresponde a 0,21 centavos por unit, representando um payout de 52% em relação ao lucro líquido regulatório. O pagamento ele será efetuado aos acionistas num prazo de até 60 dias após a aprovação, que foi ontem, dia 8 de maio, e a data recorde será dia 15 de maio, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir do dia 16 de maio. Passando agora para o último slide, a gente demonstra o desempenho da companhia no mercado de capitais. Com base no fechamento do dia de ontem, as ações da Alupar apresentaram uma valorização de 18,3%. O IEE está com uma valorização acumulada no ano de 24,9% e o Ibovespa de 13,3%. E um outro ponto que eu sempre gosto de destacar é a melhora, no volume financeiro nosso. A gente fechou esse ano, até a data de ontem, com um volume financeiro médio de 27,8 milhões. Isso representa um crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, eu fecho aqui minha apresentação e a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A na parte inferior da plataforma. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Mário Obeto, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu queria entender como que vocês estão avaliando a possibilidade de participação no próximo leilão de transmissão que deve acontecer aqui no Brasil, no final do ano. E se vocês puderem comentar também sobre o pipeline de oportunidades em transmissão na América Latina. É isso aqui do meu lado. Obrigado. Com relação às possibilidades daqui, ainda a gente tem que analisar, é difícil a gente saber, a gente vai dar uma olhada nos projetos, se a gente vai participar, vai depender das condições, né? E isso se aplica também para a América Latina, né? Esse ano tem menos leilões aí, menos bids de Latam também. E Brasil também tem menos, né, do que teve o ano passado. Então, esse ano acho que tem um pouco menos de oportunidade aí, em geral, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, né, o mercado tende a crescer bastante com a questão dos renováveis, né? Vocês viram aí o blackout que teve na Europa e muito em função dessa transição e as necessidades de reforços, né, do grid de transmissão. Então, acho que é uma coisa natural. Lógico que isso não acontece de forma linear, né? Tem anos que tem mais projetos, tem anos que tem menos. Excelente, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Victor Cunha, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Sr. Victor, o seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Souza, do Genial Investimentos. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, me escutam? Conseguimos escutar, pode prosseguir. Ótimo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber como anda o processo de reequilíbrio econômico da linha TNE e, depois disso, eu gostaria de saber quais são os planos que a empresa tem
após o resultado do equilíbrio, né? Se vocês pretendem operar ela aí até o final, ou se eventualmente o ativo pode ser alvo de desinvestimento. No caso da TNE, a arbitragem ainda não foi concluída, né? Ela está andando. A gente tem expectativa boa, porque a gente acha que, independentemente de qualquer coisa, que a nossa tese é certa, é correta, né? Enfim, então a gente tem uma expectativa boa com relação a isso. No caso de operar a linha, nós já temos um acordo, né? No nosso acordo de acionistas, quando da retomada do projeto, é, nós é, nós assinamos um acordo de acionistas com a Eletrobras que já prevê um descruzamento de ativos com a Eletrobras. Então, nós temos um ativo que nós temos participação em conjunto com a Eletrobras e a Eletrobras, e temos esse outro da TNE. Então, no nosso acordo prevê que a gente já tem uma redução de participação, né? A gente vem tendo uma redução de participação hoje no capital social, porque a gente tem uma diluição ao longo do projeto e já uma previsão para esse descruzamento com a Eletrobras, aí, com esse outro ativo, que é a STN, que nós temos em conjunto ao final, a TNE entrar em operação e a arbitragem se concluir. Então, basicamente, a estrutura é essa. Eu imagino que a avaliação seria num outro instante, né? Para saber qual seria o A eventual avaliação valor. tem que concluir, né, o projeto, que está bastante adiantado, a execução do projeto, né, que está bastante adiantado, e a conclusão da arbitragem, né, para definição da RAP. Claro. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Para além do que já foi anunciado, vocês possuem algum backlog, pipeline prospectivo relacionado a reforços e melhorias por parte da ANEEL? Porque eu entendo que para a Alupar a Alupar é um case menos exposto a esse tipo de negócio em comparação com outros players do setor, mas a ideia seria deixar essa linha de investimentos mais clara, né? Porque ajudaria no entendimento e na modelagem da empresa. Eu queria Tá? saber se vocês têm essa informação ou Sim, o não. que acontece, né? Esses sistemas novos, né? Eles tiveram você pega uma empresa como a CETEP ou mesmo a antiga Furnas e o sistema Eletrobras, como são linhas muito antigas, cuja vida útil de seus ativos já está em fase final, existe uma necessidade de substituição desses equipamentos. E isso gera essa oportunidade de RBNI para as empresas mais antigas. Além disso, porque você tem reforços para duas, ou para ampliações ou para substituição de equipamentos que estão fora de vida útil, né? E aí já começa a dar problema e você pode pôr o sistema em risco. Então, conforme os sistemas vão envelhecendo, isso já está começando a acontecer. Você vai tendo até o final da concessão alguns projetos que têm necessidade de você fazer a substituição, alguns equipamentos, você vai tendo a necessidade porque já venceram a vida útil e a capacidade deles. Nós fizemos o recente, eu posso levantar para vocês depois, eu posso colocar o que a gente teve. A gente sempre teve algum ou outro RBNI, que a gente chama. A gente teve um que nós concluímos, inclusive anunciamos recentemente, foi um RBNI de acho que 130 milhões de reais, que foi nesse projeto da ELT, que é aqui no litoral de São Paulo. Nós temos dois RBNIs na EATE e na ENTE, cujo somatória dos dois, se não me engano, não me falha a memória, é coisa de 600 milhões de reais para executar em 3 anos, mais ou menos. E tem alguns outros projetos que a gente já está vendo a necessidade de substituição por equipamentos com vida útil vencida, né? Lógico que isso a ANEEL tem conhecimento disso e a gente informa e aí se faz a negociação para se
trocar esses equipamentos aí. Ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Cunha, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Me escutam agora? Sim. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Eu queria ouvir um pouco a visão da companhia em relação ao curtailment, né? Recentemente, a gente teve o ONS indicando que poderia aumentar o fluxo entre o Nordeste e o Sudeste em cerca de 1 giga. Além disso, também tem o grupo de trabalho, né, no CMSE para tratar do tema, onde o ONS deve apresentar um estudo agora na reunião de junho, possivelmente aqui operando o sistema em N-1 ao invés de N-2. Na visão da Alupar, o quanto essas medidas aqui poderiam atenuar os efeitos de curtailment e qual seria um nível de curtailment normalizado, se é que a gente pode olhar assim, olhando para frente, né? E por último, se pudessem também comentar um pouco sobre a exposição da companhia em relação ao risco de submercado, agradeceria. Obrigado. Tá. O que acontece, né? Essa questão de curtailment, né? Eu acho que a gente tem acompanhado com a Beólica, ela tem sido bastante ativa nessa negociação. Eu acho que as sinalizações são positivas, até porque já tem uma lei aprovada, né? Na verdade, o problema não é nada que precisa ser alterado, basta se aplicar o que a legislação determina, né? O que acontece é que foi criada uma regulamentação depois da lei, com uma série de coisas que acabou distorcendo e gerou essa questão do curtailment para todas as empresas aí, né? E, além disso, teve a questão das restrições de transferência de carga, né? Que houveram, né? A partir do ano passado, retrasado, quando houve aquele blackout lá no Nordeste, então o sistema de operação ficou bem mais restrito nessa transferência de carga. Isso, eu não me lembro, não tenho o número agora exato, mas eu me lembro que essa flexibilização do ONS, pelo que eu me lembro, era coisa de 1,5 GB, 2 GB de adicional de transferência dos sistemas Norte e Nordeste para o Sudeste, né? Isso melhoraria em todos os sentidos, né? Porque você tem um descolamento de preço muito grande, você tem um preço alto aqui no Sudeste, né? E no Sul. Então, eu acho que agora só para finalizar a questão do curtailment, que eu não finalizei, eu acho que o curtailment não é uma questão que tem que ser colocada somente na responsabilidade das usinas eólicas, né, nas renováveis, porque o que está acontecendo é que quem está pagando essa conta aí do curtailment são as renováveis, né, e você tem despachos térmicos que são inflexíveis e não tem curtailment, então eles têm preferência, você tem GD que tem preferência, então você começa a entrar numa série de preferências de outros agentes que por que eles têm essa preferência e a eólica não, se você tem um parecer de acesso que permitia isso e você tem uma legislação com respaldo. Então, eu acho que deve se caminhar para um acordo aí no setor para se resolver essas questões aí de curtailment. E o reforço na rede básica vai permitir com que também essa questão de diferença de preço no mercado também seja que é uma questão que não faz o mínimo sentido, né? Você ter diferença de preços significa que você está onerando um consumidor de uma determinada região em detrimento da outra, né? Então, enfim, eu acho que isso deve encaminhar aí nessa reforma e nessas negociações que estão havendo aí. Perfeito, super claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Boa tarde. Eu queria fazer só um follow-up na primeira pergunta, sobre a questão dos investimentos na América Latina. Vocês comentaram que de fato tem um ano um pouco mais tranquilo, né, agora em 25, mas eu acredito que tem uma expectativa um pouco mais otimista para 2026. O que eu queria ouvir de vocês é num cenário onde vocês começam a acumular um capex relevante, né, e vocês precisam de um trabalho de funding aqui
potencialmente de equity para novos investimentos. O que vocês acreditam que é a estratégia? A ideia, de fato, assim, ganha o que fizer sentido e potencialmente busca o funding depois? Ou existe uma limitação onde vocês preferem, de fato, não partir para uma possibilidade de oferta de equities? Obrigado. Olha, isso vai depender da oportunidade. Eu acho que se você tiver uma oportunidade muito interessante, eu acho que todos os acionistas vai ser super interessante você até cogitar em fazer uma oferta de equity. Nesse momento não está no nosso planejamento, né? Que nós temos o planejamento de longo prazo aqui, e pelas nossas premissas adotadas, isso não tem necessidade. É, mas, enfim, se aparecesse um projeto muito grande, com uma taxa de retorno super atrativa, eu acho que e a gente gerasse um valor relevante para a companhia, eu acho que poderíamos cogitar, sim, ir a mercado. Perfeito. Se eu puder fazer só mais uma pergunta, eu só queria ouvir se vocês tenham olhado algum outro mercado com potencial para participar em leilões, ou se de fato o foco continua nesses mercados que vocês participaram recentemente. Não, a gente tem olhado outros mercados, sim. Eu preferia não entrar em detalhes aqui, porque tem questões de sigilo, mas a gente tem olhado alguns outros mercados. E, na verdade, o que acontece é que o mundo todo, né, está passando por essa transição energética, e os investimentos em rede básica estão realmente pipocando em todo lugar, né? Então, a gente tem procurado, lógico que com muita cautela e procurado algumas oportunidades. A gente acha que algumas pode surgir bastante coisa aí ainda pela frente em outras localidades aí, dentro do que a gente faz, sempre olhando, focando na nossa característica. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Augusto Santos, investidor. Boa tarde, senhores. Gostaria de saber como estão vendo os resultados de geração de energia. Há perspectivas de melhorar o lucro líquido do setor de geração? Há projetos de geração em pipeline ou pretendem se concentrar apenas em transmissão, visando curto ou médio prazo? Eu acho que a geração agora não temos nada no pipe. Acho que enquanto não se equacionar todas essas questões aí, fica bem complicado, né? A gente tem crescido bastante na nossa varejista, que está gerando demanda por energia. Isso mais para frente, eventualmente, pode ser uma fonte de receita para um novo empreendimento de geração, até porque o mercado está mudando, né? Acho que se vocês acompanharam o projeto de lei, né, que foi encaminhado, e a ideia é você abrir o mercado geral para todos os consumidores aí poderem acessar o Mercado Livre. Então, acho que o mercado de geração ele passa por uma transformação muito grande, né? Eu acho que esses leilões aí de distribuidoras cada vez serão menores. Eu vejo positivamente, pelo menos da forma elaborada, macro. Lógico que eu acho que tem pontos que não fazem sentido, mas eu acho que da maneira macro eu vejo bastante positiva as mudanças que estão sendo feitas. Esse ano na geração está tendo bastante problema com esse negócio de curtailment, com esse negócio e houve também a mudança do Cevaro ano passado, que eu acho que no curto prazo isso acaba machucando um pouco. Porém, a partir do próximo ano, né, com todos usando já as premissas novas de Cevar, que ele gerou uma volatilidade adicional, o que na nossa visão está correto, né? Isso vai estimular a contratação de longo prazo para a maioria dos consumidores, né, e empresas que estão trabalhando. Então, eu vejo de forma positiva essas alterações, e eu acho que isso pode fazer com que a área de geração volte a ser bastante atrativa, sim.
Mas acho que depende de todas essas questões que precisam ser endereçadas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Ok, então eu gostaria mais uma vez de agradecê-los aí por participar na nossa apresentação de resultados do primeiro TRI e novamente reforçar que a companhia está à disposição de vocês para que queiram conhecer melhor, entender melhor, porque a nossa equipe de RI está à disposição para quem quiser e tiver interesse em conversar, bater papo e esclarecer pontos que eventualmente não tenham dúvidas ou queiram um conhecimento maior. Até a próxima, então, e aguardo vocês. Um abraço. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.